Muito bem, pessoal, chegando com mais um dos nossos estudos, agradecendo a Deus pelo privilégio da vida, a você que tem acompanhado o nosso trabalho aí. A nossa ideia é sempre de trazer estudos que acrescentem algo ao seu entendimento, à sua fé, e que você possa refletir. A palavra de Deus nos diz: examinai tudo, retende o que é bom, e eu convido você a examinar tudo o que vamos falar e reter só o que é bom. Se você concordar com o que vamos falar, comparando com a Bíblia, que você possa fazer a sua escolha. Se não, a responsabilidade também é sua. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre qual é o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Há divergência aí entre cristãos e adventistas quando falam a respeito do selo de Deus. Para os adventistas do sétimo dia, o selo de Deus é o sábado. Tanto que a sua profetisa Ellen White escreveu de que guardar o sábado importa em salvação eterna. E citam também o texto de Apocalipse, que a gente vai dar uma analisada. Para os cristãos, o selo de Deus é o Espírito Santo, com o qual fomos selados. E nós vamos dar uma viajada aí nas páginas das Escrituras para tentar entender um pouco mais a respeito dessa situação. Afinal, qual o selo realmente que será importante, de suma importância no fim? No estudo de Hebreus, capítulo 3, versículo 4, que nós trouxemos aqui, aprendendo que entramos no descanso verdadeiro, a respeito da palavra sabatismo, quando fala, resta ainda um descanso para o povo de Deus, e lá diz, no capítulo 4, verso 3, que nós, os que cremos em Cristo, entramos nesse descanso. Nós aprendemos um pouco mais a respeito de descansar em Cristo Jesus. Entramos nesse descanso e não em um determinado dia da semana. O sábado semanal nós entendemos que era uma sombra apontando para o descanso verdadeiro, a realidade que é Cristo, como diz Colossenses 2, 16 em diante. Então, se o próprio Jesus é o nosso descanso sabático, como fica o ensino do dia de sábado como selo de Deus? A guarda do sábado seria o selo de Deus, mesmo depois de Cristo ter vindo? Vamos analisar um texto bíblico para a gente chegar à conclusão. Apocalipse capítulo 9, versículo 3 e 4. Apocalipse capítulo 9, versículo 3 e 4 diz assim: da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus nas suas testas. Aí, nessa interpretação, os adventistas encaixam a ideia da senhora Ellen White, que o sábado seria o sinal, o selo de Deus para que a gente fosse preservado. Mas onde está escrito isso? Qual a base bíblica que se usa para dizer isso? O texto em questão não fala isso. O texto em questão fala que os selados não serão feridos pelos gafanhotos, mas não diz qual é o selo. E a única base que eles têm para dizer que o selo de Deus seria o sábado são as interpretações, as visões da senhora Ellen White. Vamos andar um pouco mais para a gente tentar entender. O sábado como sinal entre Deus e a nação de Israel. Sempre falando em nação de Israel, vamos lembrar de velha aliança, antigo pacto, Velho Testamento, tudo isso já falamos bastante aqui. Êxodo, capítulo 31, versículo 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel, guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel, entre mim, Deus, e os filhos de Israel, sinal para sempre porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 16 a 17. A pergunta que fica, que os versículos respondem o sábado é sinal entre Deus e os gentios, ou seja, nós que não somos da nação de Israel, ou entre Deus e a nação de Israel? Leia a Bíblia, pesquise e tire suas próprias conclusões. Vamos adiante. O sinal do sábado para livrar Israel das abominações e idolatria. Deus deu a Israel outra marca que os separaria de outras nações, livrando-os da abominação e da idolatria. Está lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Vamos ler? Também lhes dei os meus sábados. Deus falando através do profeta Ezequiel para a nação de Israel.
também lhes deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Entre Deus e a nação de Israel, o sábado dado como um sinal da aliança entre eles. Agora vejamos no texto a seguir, quem é o selo de Deus sobre nós? Não a nação de Israel, nós os gentios, os restantes da humanidade que não são da nação de Israel, que agora debaixo da nova aliança buscam a Cristo. 2 Coríntios capítulo 21, versículo 22. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos uniu, Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então Paulo começa dizendo que é Deus quem fez ele, os líderes e os liderados, permanecer firmes em Cristo. Ele nos ungiu. E o verso 22 nos selou como sua propriedade. Recebemos o selo de Deus. Qual é esse selo? O seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então podemos entender, iniciando, que o selo de Deus para o cristão não é o sábado, mas sim o Espírito Santo da promessa, o Consolador que Jesus prometeu, que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador. Deus deu-nos a presença interior do Espírito Santo como penhor da nossa salvação e vida eterna. Não é um dia da semana que nos sela, mas a pessoa do Espírito Santo. Não é uma sombra cerimonial, como era o sábado, como vimos no estudo de ontem, de Colossenses 2,16. Não é essa sombra cerimonial que nos sela, mas Deus, o Espírito. Agora vamos dar uma olhadinha no livro de Efésios para entender melhor isso. Efésios capítulo 1, verso de 13 a 14. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nele, em Cristo, vocês, quando ouviram e creram a palavra da verdade, ou seja, o evangelho, que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, vocês foram selados com o quê? Com o sábado? Não. Com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. Ele, o Espírito Santo da promessa, é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O livro de Efésios é bem claro, não deixa dúvidas. O selo de Deus é o Espírito Santo, e aquele que não tem o Espírito do Senhor não é dele. O selo de Deus é o Espírito Santo da promessa, dado por Cristo Jesus como penhor da nossa herança. Novamente vemos que somos selados com o Espírito Santo. Somente o próprio Deus pode garantir a promessa de salvação através da fé, pela graça, por meio da fé. É dom de Deus, não vem das obras, da guarda do sábado, para que ninguém se glorie. Não tem poder, um dia não tem poder para fazer isso. Vamos olhar novamente o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Anote aí. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. O sábado era sombra do que havia de vir. Sombra de Cristo, sombra do descanso que temos em Cristo, sombra do que Cristo fez. Cristo nos deu descanso das nossas obras. E nós hoje descansamos em Cristo, que é o nosso verdadeiro sábado, e somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Ainda 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós fomos selados e a partir desse momento o Espírito de Deus habita em nós e nós nos tornamos templo do Espírito de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
Então nós vemos que o Espírito Santo é o selo do cristão. Nada tem a ver o sábado judaico, que era a sombra do Cristo ressurreto, com o selo dos cristãos debaixo da nova aliança. Portanto, o texto de Apocalipse que nós lemos no início lá, quando fala a respeito dos selados, Apocalipse 9, de 3 a 4, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, que seria a comida natural dos gafanhotos, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na sua testa. O selo de Deus representa o Espírito Santo, não o sábado. O selo de Deus entre a nação de Israel e Deus, o pacto do velho, o concerto da velha aliança, foi o sábado. Como nós lemos, foi o sábado citado em Êxodo 31:16, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, né? Foi o sábado citado em Ezequiel capítulo 20, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas o selo de Deus para os gentios, é o Espírito Santo de Deus, como a palavra nos diz. Ele nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nós, segundo os Coríntios 1:21, Efésios 1:13-14, nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 4:30 confirma: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não tem mais o que questionar. O Espírito Santo é o selo de Deus. Apocalipse está revelando que naquele dia os que não têm o selo de Deus serão tocados e afligidos pelos gafanhotos que virão, não aqueles que guardam o sábado, como a interpretação adventista traz. Então precisamos entender um pouco mais sobre estas coisas. Há muitas coisas citadas na Bíblia que são difíceis de entender e que as pessoas acabam distorcendo. O próprio apóstolo Paulo fala disso. As pessoas acabam distorcendo estas coisas e trazendo confusão no seu ensino. Então o selo, que pode ser sinal, sinete ou marca, selo de Deus, no que diz respeito a nós, cristãos, é o Espírito Santo de Deus. E aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse não é dele. Na antiga aliança teve vários selos, vários sinais entre Deus e o povo. Teve o sinal da circuncisão, o sinal do sangue nos umbrais das portas quando saíram do Egito, o sinal na testa para livrar da espada, o sinal do sábado entre Deus e a nação de Israel, o selo de Deus dos 144.000 no Novo Testamento, selo na fronte, e a grande multidão citada em Apocalipse tem também o selo de Deus, aquela grande multidão, 144.000 exclusivos da nação de Israel, descreve, 12.000 de cada tribo, e a grande multidão que não se podia contar, de tribos, línguas, raças e nações, os gentios que não têm o selo do sábado, porque não receberam esta obrigatoriedade, mas têm o selo do Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa herança. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente e que você possa desfrutar do descanso em Cristo e do selo que é o Espírito Santo na sua vida. Que Deus, pois, te abençoe. Esse é o nosso estudo de hoje.